No vídeo de hoje eu vou trazer uma análise completa para você da trilogia Jogos Vorazes. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre os Jogos Vorazes. É um vídeo especial aqui do canal, que eu fiz só um até agora porque são vídeos complexos e levam tempos para serem feitos, mas eu vou fazer mais deles. E a gente vai analisar hoje a trilogia Jogos Vorazes. E então eu tenho alguns bloquinhos dentro dessa análise pra gente poder ir seguindo, mas antes da gente começar a mergulhar nessa história de sobrevivência e luta pela liberdade, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se não é inscrito, curtir o vídeo, ativar o sininho pra poder receber notificação do YouTube todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no canal. Deixe seu comentário, compre com os meus links aqui na descrição, que isso ajuda muito o meu trabalho aqui no canal. E também me sigam nas outras redes, no Scoob, no Instagram, os links estão todos aqui na descrição, tá bom? Primeiro vamos falar um pouco sobre a autora, a Susanna Collins. Ela é uma autora um pouco diferentona, né? Ela tem 59 anos hoje, né? Na data de hoje que eu gravo esse vídeo. Ela é casada, tem 2 filhos, ela é filha de militar da aeronáutica condecorado de guerra, então assim, ela tem esse contexto dentro da família dela, de ambiente de guerra, então assim, ela conversava muito com o pai dela sobre isso, antes mesmo quando ela estava desenvolvendo a ideia do livro, e ele contava muitos detalhes do fronte de batalha e tudo mais, do que ele já participou, né, em vida. Então a ideia dela, quando ela escreveu Jogos Vorazes, pelo menos foi o que ela declarou, foi que os jovens aprendessem o que era uma guerra, o que era lutar pela sobrevivência para que situações assim nunca acontecessem novamente. Sobre a carreira dela, em 91 ela iniciou a carreira dela em programas infantis, como o da TV da Nickelodeon. Ela escreveu outras histórias, mas assim, ela tem muito material para criança mesmo, sabe? Ela tem vários livros infantis e uma outra série mais infanto-juvenil, que ela é chamada As Crônicas do Subterrâneo. Vou deixar para vocês uma fotinho. Recentemente mesmo, um livro mais jovem adulto que ela escreveu foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um prequel dos Jogos Vorazes que conta a história de Snow. Então, e essa caminhada ao poder e tal, eu já vi várias resenhas sobre esse livro, algumas pessoas gostam muito, outras pessoas detestam muito. Agora vamos falar sobre cada um dos livros e eu vou colocar algumas considerações. Depois eu vou falar algumas curiosidades dos lançamentos, algumas coisas que eu encontrei interessantes. E por fim vou dar algumas opiniões com spoilers, mas eu vou avisá-los. Então esse vai ser nosso esqueminha. Vamos começar pelo primeiro, Jogos Vorazes. É o primeiro livro. Ele tem um tamanho bom, letra bom. Gente, a edição da Roku tá muito boa, então assim, não tem nada o que falar. Ela é a única que detém os direitos, então é só ela que publica. E a gente tem a Katniss como personagem principal. Toda a série a gente lê pela perspectiva da Katniss, não há em nenhum momento que a gente tenha outro personagem falando além da Katniss, tipo, mostrando a visão dele. Não há, só a Katniss em toda a série. Então a gente tem a Katniss como a personagem principal, que ela é a filha mais velha de uma família que acabou perdendo o pai numa explosão na mina. E a família começa a passar muita necessidade porque a mãe dela entrou numa depressão profunda e não trazia comida pra casa, não trabalhava, não fazia nada. E a Prim, a irmã da Katniss, era muito novinha e não podia ajudar com nada. Então a Katniss, ela conseguiu descobrir um caminho que era caçar na floresta para trazer comida. Então, nem tudo que ela caça ela leva para casa. Algumas coisas ela vende para poder comprar outros produtos para casa, né? Então foi assim que ela manteve a família e eles sobreviveram. Então, assim, com o passar dos anos, a mãe dela foi se recuperando e também ajudando na casa, mas ela demorou muito, sabe? Demorou muito para se recuperar. E isso cria uma rusga no relacionamento da Katniss com a mãe. Porque, querendo ou não, a Katniss meio que se tornou a mãe da Prim, né? E a mãe da própria mãe.
E aí a gente tem a figura do Gale, que é o companheiro de caçadas dela, que ela, depois que ela começou a caçar, ela acabou encontrando com ele na floresta, que ele também estava caçando. E eles acabaram começando a caçar juntos e virando amigos, né? Tem esse contexto. Quando vai o sorteio dos tributos, né, para os Jogos Vorazes, a Prim é sorteada e a Katniss se oferece para ir no lugar dela. Porque, obviamente, a Prim jamais iria sobreviver. E ela não pode perder a irmã, porque ela viveu em função da irmã o tempo todo. Então, perder a irmã seria um absurdo, entendeu? E era a única coisa que ela poderia fazer era se colocar no lugar da irmã. Então, ela vai para esses Jogos Vorazes. O Peeta Mellark também é sorteado. E há uma história antiga entre a Katniss e o Peeta, que no momento de muito desespero, que ela estava praticamente morrendo de fome, ele ajuda ela jogando uns pães queimados que ele queimou de propósito para dar para ela. Então, isso salvou a família dela e deu ideias para ela de caçar. Então, assim, tem toda uma situação interna entre os dois, que aos poucos são desenvolvidas ao longo da história. E o que acontece nesses Jogos Vorazes? Eles têm que aprender a se posicionar diante das câmeras, eles têm que desenvolver os talentos deles, eles têm que lutar, eles têm que sobreviver, e só vai sair um da arena. Então, a Katniss fica muito distante do Peeta nesse livro, pelo menos no início, porque ela vê ele como inimigo, porque ela quer sobreviver. Então, ela vai ter que matar todo mundo pra ela poder sobreviver. Então, assim, ela tem que matar ele. Então, pra que ela vai criar um laço de amizade com ele? Então, ela não quer isso, apesar de Peeta ver as coisas por outro ângulo, porque ele quer salvar a Katniss, porque ele é apaixonado por ela. Então, ele faz de tudo pra transformar ela numa pessoa desejável, transformar a visão dela em relação às outras pessoas, de que ela é uma pessoa com muito potencial, e ela é, né? Mas a Katniss tem aqueles problemas de comunicação, ela não sabe se expressar, coisa que o Peeta tem de sobra. Então ele usa muito desse carisma que ele tem para ajudar a Katniss. E ele acaba bolando um plano com Hamlet de dizer que ele era apaixonado pela Katniss. E pra todo mundo, e vira toda aquela questão, um casal desafortunado que vai pros Jogos Vorazes, vai morrer. Então, assim, chama muita atenção do público, atrai patrocinadores, o que dentro de uma arena isso pode salvar ou te matar, né? Patrocinadores. Que eles podem te enviar itens no momento que você precisar. O Hamlet também fica nessa parte de background, fazendo esse trabalho durante o tempo que eles estão lá dentro da arena, para eles poderem ser abençoados, né, pelos patrocinadores com presentes, né, e itens que vão sim salvar a vida deles. Então tem muita brutalidade nesse livro, tem muita história, tem muitas revelações, tem desenvolvimento de relacionamentos. E tem conspirações também. Então, assim, é um livro muito instigante que você lê muito rápido e te deixa sem fôlego, porque as mortes das crianças é muito brutal, gente. São crianças, né? Lutando pela sobrevivência. Então, assim, é muito intenso. Tanto é que a própria autora já falou em algumas entrevistas que as piores partes dela escrever são as mortes brutais das crianças. Então, são as coisas que era mais difícil para ela escrever no livro. Mas ela tinha esse propósito maior que eu falei pra vocês, né? Sobre a questão de alertar as crianças sobre a guerra, para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, assim, o livro, ele trata toda essa questão inicial, né? E termina com os vencedores e tal, Katniss e Peeta sendo vencedores. Então daí vamos para o Em Chamas, que continua exatamente de onde parou o primeiro livro. O Em Chamas não teria como ser diferente. Ele é um livro completamente diferente dos Jogos Vorazes. A gente já conhece como é que os Jogos Vorazes funcionam. A gente já começa o livro com a Katniss e o Peeta sendo vitoriosos, morando na aldeia dos vitoriosos, se preparando para a turnê dos vitoriosos, que é feita antes dos próximos jogos, para que todos os distritos possam
ver quem foram os ganhadores e tudo mais. Então, assim, a primeira parte do livro ela é muito arrastada. Tem muitas partes do dia a dia da Katniss e do Peeta, e que isso talvez possa desanimar algumas pessoas. Eu fiquei um pouco desanimada, mas mesmo sendo arrastada, era interessante. A gente vê o dia a dia deles, que dentro do Distrito 12, como vitoriosos, como a população enxerga eles, como o que eles fazem, porque agora eles não precisam. Eles ganham dinheiro anualmente, então ganham comida demais, mais do que eles precisam. E a Katniss fala isso muito no livro. Então eles têm tudo. Então eles não precisam trabalhar. Eles têm que só se dedicar a outras coisas que talvez possa deixar a audiência interessada neles. Algum hobby interessante, alguma coisa diferente. O Peeta começa a pintar quadros, além de fazer bolos e pães, como ele sempre fez na padaria da família dele, né? Então, tem toda essa questão mais devagar no início, e aí o Snow visita Katniss. A partir desse livro, a gente começa a ter um contato muito próximo do Snow com a Katniss. Ele começa meio que a perseguir ela e dizer que ela tem que fazer com que o povo, todos os distritos, entendam que a capital não é uma vilã e que tá todo mundo cumprindo cada um seu papel e que não pode haver revoltas. Então, assim, aos poucos, o símbolo do tordo, que é o símbolo que ela usou e que todo mundo gostou demais, se apaixonou e começou a usar, os próprios rebeldes começaram a usar o símbolo do tordo para se identificarem entre si como rebeldes, começa a ser mal visto pelo Snow. Então, assim, ele quer que ela pegue e transforme isso ao longo da turnê, que os distritos diminuam a revolta, porque depois que rolou os Jogos Vorazes, começou a ter guerras e revoltas em vários lugares. E ele culpa o fato de ter 2 sobreviventes, não um. Mas a gente sabe que o buraco sempre é mais embaixo, né? Não é porque 2 saíram de lá vivos. E não é por causa das amoras, né, envenenadas. Daquelas amoras, né, que são venenosas. É mais profundo, é mais... porque é brutal a gente ficar assassinando crianças e as condições de cada distrito, elas são muito pesadas, sabe? E o jugo da capital em cima de cada distrito é muito intenso, com os pacificadores, com aquela força policial que ficava em cima da população. Então, assim, mesmo a Katniss sendo vitoriosa, ela também não tem muita voz com os pacificadores, entendeu? Ela é só uma pessoa famosa. É assim que a gente pode dizer, né? Ela é uma pessoa famosa. Então, o próprio Snow começa a ficar em cima dela e exige coisas dela, senão pessoas que ela ama vai começar a morrer. E ele é muito claro sobre isso, e ela fica aterrorizada, vai pra turnê com o Peeta aterrorizada, ela demora pra contar isso pro Peeta, pro Haymitch, pra eles entenderem o que ela tá passando. Então, assim, quando ela conta, eles começam a entender o tamanho do problema que eles estão. E ela também começa a entender que por causa do relacionamento fictício que eles criaram de Jogos Vorazes, ela vai ter que casar com o Peeta. E eles vão ter que manter essa mentira por toda a vida. E é bem nesse momento que ela começa a ter dúvidas se ela gosta do Peeta ou se ela gosta do Gale, que era o companheiro dela, que sempre ajudou ela, que cuidou da família dela enquanto ela estava nos Jogos Vorazes. Então, assim, ela começa a ter muitas dúvidas e ela não sabe quem escolher, e o Gale não facilita, o Gale fica beijando ela, então fica mexendo com a mente dela, e aí ela começa a falar, se a gente tivesse em outra situação, talvez eu conseguisse pensar romanticamente. Ela fala isso várias vezes, não só no Em Chamas, como também no A Esperança, ela chega a falar sobre isso. Só que será, gente? Será mesmo? Talvez desde o início era só... eu tenho minhas dúvidas sobre isso, sabe? Quando a pessoa fala, começa a jogar a culpa em outra coisa pra dizer, eu não sei se eu sinto isso, porque talvez, se a gente vivesse numa outra realidade, talvez eu sentiria. Seria mais fácil sentir, sabe? Então fica aquelas coisas estranhas, sabe? E aí eles acabam voltando pro massacre quaternário, porque é a forma que o Snow consegue de levar de novo a Katniss pra arena para matá-la. Ele quer botar um fim no símbolo do tordo, e a única forma de fazer isso é matar ela de uma forma pública para todo mundo.
Então, ele consegue levar ela, né, mais o Pita e vários outros vitoriosos de volta pra arena, pro massacre quaternário. Mas é um massacre diferente, porque são vitoriosos, eles sabem como é que o jogo funciona, então todo mundo tem suas estratégias. E o Pita e a Katniss começam a se tornar pessoas muito desejáveis para serem aliados. Então quando eles entram na arena, eles não ficam se escondendo, fugindo. Eles são um grupo que formam aliados e estão matando os outros com a ajuda de outras pessoas. Então é uma perspectiva completamente diferente, é um Jogos Vorazes completamente diferente. Então muda muita coisa do primeiro livro. E o final, né, é aquele final impactante que te deixa, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, assim, da mesma forma que a Suzanne fechou o primeiro livro nos deixando com dúvidas sobre o futuro de Katniss e Peeta, ela deixa de uma forma ainda mais intensa a necessidade de você querer ler o A Esperança, para saber o que vai acontecer depois de tudo que aconteceu no final. Aí no Na Esperança a gente tem a Katniss machucada no hospital, ela foi resgatada, né? Então, mas nem todos foram resgatados e isso deixa muita raiva nela. Até que quando ela fica melhor, a presidenta do Distrito 13 leva ela para uma reunião e conta para ela qual é o plano que eles têm para ela, eles querem que ela seja o todo da revolução. De início ela não aceita, ela reclama por não terem salvado o Peeta, porque deveriam ter pegado o Peeta, ela reclama com Hamlet porque como assim abandonou o Peeta de novo, sabe? E quebrando um acordo que os dois tinham sobre salvar o Peeta. Então, ela não consegue entender que era uma situação que eles só poderiam levar um, que tinha que ser rápido, que senão eles seriam abatidos. Então, é muito complicado, mas a gente também fica revoltada junto com a Katniss. Como assim não levaram Peeta? Então, da mesma forma que os rebeldes começam a usar a Katniss como tordo, como símbolo da revolução, eles começam a usar o Peeta como um símbolo da capital. Só que a cada vez que ele aparece nesses comerciais de propaganda para fazer com que os rebeldes parem, ou a própria Katniss pare, ele tá pior. Ele visivelmente foi torturado, visivelmente tem sofrido danos pela capital. E a Katniss vai murchando com isso, né? E este é um livro que muita coisa acontece em vários estágios. Ele é um livro de estágios. Diferente do Em Chamas, que você tem dois momentos, o primeiro antes do Massacre Quaternário e o depois do Massacre Quaternário, né? Durante o Massacre Quaternário. Aqui não. A gente tem muitas divisões. A gente tem ela se acostumando com a rotina do Distrito 13, ela conhecendo as pessoas lá, e quem ela pode confiar e quem ela não pode. Ela se torna reflexiva. Dentro desse livro tem um ponto de mudança muito importante do caráter da Katniss, dela entender que os jogos não acabaram e que ela está nos jogos vorazes, só que de uma forma diferente, política e bélica, além de não poder acreditar em todo mundo, ter que criar suas próprias estratégias. Nem sempre ela está à frente, mas algumas coisas ela começa a identificar e ficar à frente, né? Outras ela tem que se adaptar para as coisas que ela quer desenvolver aconteçam. E aí a gente vê mais uma vez a dualidade enquanto a Katniss, a dualidade entre ela e a Prim, enquanto a Katniss está lutando para tentar conseguir resgatar o Peeta, tá lutando para, enfim, ser realmente uma pessoa que vai valer para a população, para resgatar as pessoas, para menos pessoas morrerem, que vale a pena, né? A Prim, ela se adequa rapidamente à estrutura do 13, ela já se torna uma mão de obra valiosa como enfermeira, como médica, começam a treinar ela para ela ser uma médica. Então, assim, a Prim vai tocando a vida dela. Então, assim, a Prim não espera. E ela dá muitos conselhos muito bons pra Katniss. Fala, você é muito importante pra eles. Sem você, eles não fazem nada. Então, faça as exigências que você quiser, porque eles vão aceitar. E é o que a Katniss faz. E a Katniss exige que os outros tributos tenham imunidade, o que não é muito bem aceito de início, mas depois de outros acontecimentos as pessoas aceitam melhor. Então, assim, a gente tem muitas mudanças, a gente tem um aproximamento dela com o Finnick, que também tá sofrendo, porque a Anne, a sua namorada, ficou para trás, presa na capital.
Pita também ficou. Então eles compartilham dessa dor. Ao mesmo tempo que Gale, o ciumento mor, né, está aqui com ciúme de Finnick, com ciúme de todo mundo lá. Eu nem sei como... Acho que ele deveria ter ciúme até do Tordo, que chega perto da Katniss. Porque, meu Deus, o cara possessivo, né? Então, assim, a gente tem a figura do Gale o tempo todo com a Katniss. E aí fica até meio estranho a forma como ela fala que ela quer que o Gale fique com ela o tempo todo. E aí a presidenta fala assim, ele é seu. É tão estranho, sabe, gente? É esquisito. Porque não é bem nesse contexto de ele ser da Katniss ou não, sabe? Mas é assim que as pessoas interpretam, de que ela tem um relacionamento com o Gale por debaixo dos panos, e o do Pita é aquele falso pra mídia. Mas não é falso. E o próprio Finnick percebe isso, que não é um relacionamento falso dela com o Pita. Então, há conversas profundas do Finnick com a Katniss que são maravilhosas, sabe? Esse livro é incrível. É um dos... De toda a série, é meu favorito. Se eu tiver que escolher um, esse é um meu favorito. Mas pra você chegar aqui, você tem que passar pelos outros. Não tem como não passar. E eles são muito bons também. Não tenho muita coisa a reclamar. Então aqui a gente tem essas mudanças de caráteres, tem muitos acontecimentos ruins, muita gente morre nesse livro, então assim, esteja preparado pra isso, tá? Muita gente morre, e morre de formas feias, acontecimentos inesperados demais, um atrás do outro. É uma loucura esse livro, gente, é uma loucura. Muda muito, às vezes ela tá num distrito, às vezes a Katniss vai pro 8, às vezes a Katniss vai pro 11 e fica mudando de distrito, vai pro 2. Ela fica mudando de distrito aonde ela acha que deve estar, e ao mesmo tempo que ela vai criando outras amizades também. É um livro incrível, de transformação de personagem, e também todo o desfecho do livro é muito bom mesmo. Eu gostei bastante da forma como as coisas foram acontecendo. E agora eu quero falar algumas curiosidades sobre os livros, né? Os livros, eles sofreram uma comparação com com um livro japonês chamado Battle Royale Batoru Howayaru, escrito por Koushina Takami, que foi publicado em 1999. Depois de já ter sido lançado o primeiro livro, eles começaram a ter essas comparações entre esses dois. Esse Battle Royale basicamente era uma história de que havia uma ilha e jogavam estudantes lá para se matarem entre si. Então, assim, nessa época que começou essas comparações, a própria Suzanne Collins perguntou pro editor dela o que era isso, porque ela nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. E aí ele falou pra ela que ele não queria. Ela perguntou, eu devo ler, eu devo procurar sobre isso? Aí ele falou, não quero que você leia nada sobre isso e nem pense sobre isso. Não quero essa história dentro da sua cabeça. Eu quero que você continue o bom trabalho que você está fazendo. Mas rolou essa polêmica de comparação. E assim, sinceramente, gente, as comparações são mínimas de uma coisa para outra, entende? De todo o contexto político e histórico que a Suzanne Collins colocou dentro do livro, de personagens assim épicos que realmente a gente consegue ver as influências de políticos e outras coisas. Então assim, é muito diferente, sabe? De reduzir tudo a só uma questão de sobrevivência. Vou até ler o que exatamente a Collins falou, ó. Eu nunca tinha ouvido falar do livro até o meu estar finalizado. Então ele foi mencionado para mim e perguntei ao meu editor se deveria lê-lo. Ele disse, não, eu não quero esse mundo na sua cabeça, apenas continue o que está fazendo. Outra curiosidade interessante é que o título original do último livro ele se chama Mockingjay, né? Mockingjay, que significa tordo. E eles mudaram o nome dele aqui no Brasil para A Esperança. E também mudaram em Portugal para A Revolta. Então, assim, eu não sei porquê, eu acho que Tordo se encaixaria perfeitamente em tudo o que aconteceu, já que ele cresceu ainda mais no último livro como um símbolo da Revolução. E os Jogos Vorazes ele foi traduzido para 51 idiomas. Então, gente, é muito país, né? Muita língua. Eu tenho algumas considerações pessoais para fazer da obra. Eu acho que, em relação às adaptações dos filmes, muita coisa deixou a desejar.
As melhores adaptações dos livros pros filmes foram os 2 últimos, porque eu acho que as partes que eles cortaram realmente eram desnecessárias. Então a história seguiu um fluxo coerente e ótimo, sabe? Dentro do que tá no livro. A pior adaptação dos filmes, pra mim, na minha opinião, foi o do Em Chamas. Muita coisa ficou sem explicação, partes ruins. Eles cortaram partes que não deveriam ter cortado, colocaram coisas não nada a ver. Então, assim, de todos os filmes, a pior adaptação pra mim foi o Em Chamas. E as melhores foram os 2 últimos, né, da última parte. Me contem nos comentários qual é o livro que vocês acham que é mais... Qual é o filme que vocês acham que é melhor, tá? Na opinião de vocês. E em relação aos personagens, eu acho que a história toda, ela é muito incrível. E sim, ela cumpriu com a missão que a Suzane tinha, de colocar na mente dos jovens que guerra é assim, sabe? Sobrevivência. E que muita gente inocente morre, sabe? E que é algo muito ruim, que tem que ser evitado, sim. Eu acho que ela conseguiu atingir o objetivo que ela queria. A gente tem personagens épicos dentro desse livro. O Pita mesmo é um personagem que só cresce do primeiro ao último. A Katniss, a gente tem o salto de crescimento dela dentro do A Esperança, né? Que você sente realmente que ela tá se transformando. Ela não é mais uma menininha que está sendo sempre manipulada. Ela questiona, ela raciocina, ela planeja coisas fora da caixinha, né? E as pessoas aceitando ou não o que ela quer fazer. E isso é muito, muito legal. Fora que a gente tem esse contexto da sobrevivência em si, que está presente não só quando os jogos são iniciados, mas até fora do dia a dia de cada distrito. Vou até colocar o mapa de Panem aqui, gente, eu consegui! O mapa de Panem, eu vou deixar aqui para vocês verem, que são os distritos, né? E cada um é responsável por um produto para a capital. Então a gente vê o tanto que a capital depende dos distritos, mas ao mesmo tempo ela quer soterrar isso para que só eles tenham o luxo de uma alta classe e todo mundo viva na miséria, porque é isso que acontece nos outros distritos, gente. Com exceção de talvez do 2, que é quem faz a frota, né, de pacificadores e que é teoricamente mais valorizado pela capital. Todos os outros distritos vivem na miséria e ninguém tá nem aí se você tá passando fome ou não, se você pode caçar ou não, se é permitido ou não, se você pode trabalhar em outros ofícios ou não. Todo mundo é obrigado a trabalhar no ofício de cada distrito. Então sim, é uma ditadura que as pessoas não têm liberdade, elas não podem pensar no futuro delas, elas não podem ter sonhos, elas só têm aquilo. Inclusive, uma coisa muito importante que a gente vê logo no início, no primeiro livro, é a Katniss falar pro Gale que ela não vai ter filhos, que ela não vai casar e ela não vai ter filhos, porque ela não vai sujeitar os filhos dela a uma sobrevivência daquele nível. Porque ela conseguiu achar um jeito de sobreviver, mas e as outras pessoas que não conseguiram? Quantas pessoas que estavam morrendo de frio nas ruas e com fome? Então, assim, é uma situação muito extrema. Então, assim, não é só quando rola os jogos. A própria existência dos distritos, ela é extrema. A pobreza é extrema, a sobrevivência, sabe? Os castigos que os pacificadores colocam nas pessoas também são extremas. Então é todo um contexto que traz muita reflexão e que você pode trazer para o dia a dia, pra gente ver o que tá rolando, até a guerra que tá rolando na Ucrânia, né? A gente tem gente morrendo, sabe? E tem muita gente que não tem nada a ver com isso, que tá sendo atingido. Até os outros países estão sendo atingidos com questões de dólar, questões de importação, petróleo. Então, assim, você vê o tanto que uma guerra pode causar problemas de diversos tipos, sabe? Eu acho os livros incríveis, traz muita reflexão, muito conteúdo, os personagens são marcantes. O único que eu realmente não gosto é o Gale, sabe? Eu acho ele muito egoísta, muito ciumento. Ele não tá nem aí pro que é melhor pra Katniss. Ele é o personagem revolucionário que quer tudo do jeito dele e quer a Katniss pra ele, entende? Mas a gente vê que desde o início ele nunca tinha tido uma atitude nesse nível. Ele começou a ter esse tipo de atitude com ela, romântica, ou de exigir que ela ame ele,
depois que o Peter entrou. Então a gente questiona muitas coisas, sabe, das atitudes do Gale. Eu questiono, sabe, o que é realmente só fixação ou o que é sentimento genuíno. Não digo que ele não tenha preocupação por ela, ela era amiga dele, sabe? Mas de virar amizade pra relacionamento profundo em que os dois realmente se gostem, há um processo aí. E ele meio que força a barra, ele força a barra o tempo todo, sabe? Coisa que o Peter não faz e por isso ele é um queridinho. Ah, gente, o Peter. Ele é um personagem muito querido. Eu acho, ele é muito, muito mesmo. E ele foi muito bem desenvolvido, muito bem escrito. Ele tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, sabe? Não é aquele herói romântico, mas ele também luta pelo que ele acredita, o que ele acha certo, mesmo que seja ele se sacrificar um pouco. Então, assim, é um personagem incrível, que vale muito a pena você ler e você conhecer essa história. Então fica assim essa análise pra vocês, espero que vocês tenham curtido. Dei o mínimo de spoiler possível pra vocês. Me contem nos comentários se vocês gostam dessa história, se tem interesse de ver os filmes ou rever os filmes, ler os livros, tá bom? Tchau, gente, e até o próximo vídeo.